Então vamos lá, recebi uma pergunta bem interessante aqui nos últimos vídeos, porque eu tenho hoje uma das maiores consultorias de investimento do Brasil inteiro. A gente é top 1 no ranking do BTG, que é o maior banco de investimentos da América Latina. A gente ficou no top 1 em 2024, aí pelo menos estava no final do ano. Vamos ver na premiação se a gente consegue manter. Mas ficamos aí, então eu tenho muitos clientes aí de altíssimo poder aquisitivo. E a pergunta que as pessoas têm me feito aqui é se esses clientes maiores investem da mesma forma que os clientes menores, né? Onde os ricos estão colocando dinheiro nesse exato momento, o que eles têm feito. E aqui eu vou tentar conversar um pouco com vocês sobre esse tema e explicar por que depende, né? Mas existe um consenso de modo geral aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maior parte dos clientes ricos do mundo, né? Eles têm uma grande assessoria financeira por trás, normalmente empresas de boa qualidade. Os ricos medianos não, tem empresas de péssima qualidade no Brasil que são os ricos que estão reféns das assessorias de investimento aí, que nem sempre são extremamente qualificadas. Mas aqueles que têm um patrimônio um pouco maior, né? Acima dos 10 milhões, muitas vezes estão nos family offices, estão em lugares que gerem melhor esse patrimônio, com menos conflito de interesses aqui. Mas, então, quando tem esse especialista do outro lado, existe alguma diferença no que é feito, porque esse especialista ele pensa numa cadeia de mais longo prazo. Os ricos não estão tão preocupados com pegar essa curva de investimento mais recente, né? Seria muito prudente para alguém, por exemplo, investir no setor de tecnologia americana agora, imaginando em ganhar dinheiro em 2, 3 meses, porque está crescendo. Teria sido muito útil ter pego essa curva de crescimento do dólar, porque todo mundo viu que estava crescendo e que houve uma deterioração do cenário macroeconômico brasileiro aqui. Mas esses aspectos ali, eles não são muitas vezes o que é colocado em consideração nesse caso. Então, normalmente, existe uma leitura muito maior do quanto o cliente já está exposto naquele problema ou não. Por exemplo, um cliente que exporta para os Estados Unidos nesse momento agora, um cliente do agronegócio. Essa oscilação do dólar ali, aumentando, também fez subir o preço da proteína animal que ele manda para fora. Nesse caso, ele precisa de uma exposição ainda maior ao dólar, ou o próprio negócio dele já está expondo ele mais ao dólar, e ele pode até buscar posições dolarizadas, só que ele deveria buscar mais conforto, né? Ou algo que esteja no contrafluxo em relação à própria empresa. Muito mais a priorização do contrafluxo da própria empresa. Então a gente não vai expor mais em proteína animal, que foram as empresas que mais cresceram na bolsa brasileira nos últimos tempos, ou exportadores de commodity ali, porque isso não faria o menor sentido. Tem que observar a realidade daquela pessoa e entender o melhor. Então, não existe o que os ricos estão fazendo, né? Vai sempre depender qual rico, né? O rico que fundou uma startup, nesse momento, faz o mesmo sentido para ele investir nessa mesma posição que o cara que está dolarizado completamente pela exportação? Nem sempre. Então, normalmente vai ter uma coisa muito personalizada. Agora, em momentos que o mundo se acentua em crises ali, quem tem mais dinheiro costuma ficar mais receoso. Então, você se surpreenderia ao descobrir que a maior parte dos verdadeiramente ricos estão buscando bonds americanas, né, dívidas ali americanas e dívidas brasileiras mesmo. Estão investindo muito mesmo em títulos atrelados ao IPCA aqui no Brasil e títulos lá fora pagando 7%, que a gente encontra até de empresas brasileiras pagando 7% lá fora. Você tem muitos ricos fazendo esse tipo de investimento agora porque estão com medo. Quando o Trump vai ali e começa a falar sobre aumentar a taxação de outros países, quando a China e os Estados Unidos não conseguem encontrar, né, um ponto de equilíbrio nessas duas relações, quando essas tretas vão aumentando ali com a União Europeia também, conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia, tudo isso, o mundo, ele tá criando um cenário que não permite que as pessoas consigam tomar decisões de investimento de maneira tranquila. Elas estão tomando muito mais na retranca como forma de proteção aqui do que de um jeito, mais agressivo. Vou colocar mais dinheiro aqui para ver o que acontece, vou tentar acreditar na expectativa de crescimento. O mundo inteiro tá falando em retração na economia, né? O mundo inteiro tá falando em dificuldade para os próximos anos, o mundo inteiro tá falando em conflito. Óbvio que quem tem mais patrimônio nesse momento busca posições mais sólidas, até mesmo posições sólidas em termos de propriedade física, muita gente comprou, termos até investimentos em ouro, investimentos em renda fixa, esse tipo de coisa, muito mais como proteção do que como agressão ali. E as partes menores da carteira, só que lógico, como os patrimônios são grandes, uma parte menor da carteira vai sempre procurar, né, aproveitar essas oportunidades que estão se desenhando agora. E no Brasil, a gente está com oportunidades maravilhosas. E a gente precisa lembrar de alguns aspectos que é importante da nossa economia. A economia brasileira é extremamente industrializada? Industrializada não. A economia brasileira não é industrializada, né? A gente não tem grandes indústrias brasileiras, a gente importa boa parte dos nossos produtos industriais. Então a gente tem uma economia muito comoditizada, uma economia que produz aqueles insumos mais básicos ali, soja, café, né, milho. A gente é a fazenda do mundo, né? Boi, frutas, suco de laranja, essas coisas assim um pouco mais básicas ali. Nesse cenário, investir no Brasil não é de certa forma se expor também de forma protetiva a essas mudanças todas e os conflitos no mundo?
mundo? Sim. Isso é um pensamento que algumas pessoas não têm, mas o Brasil ele é enxergado, inclusive, por relatórios de empresas estrangeiras, né? Fora a questão política, ele é visto como esse lugar onde você está investindo na propriedade física, de certa forma. Porque aquilo que o Brasil vende, independente do cenário ficar mais caótico ou menos caótico, é um produto necessário para todo mundo. Você até pode escolher entre um carro chinês ou um carro dos Estados Unidos. Você até pode fazer uma diferença entre um carro alemão também no meio dessa equação, né? Não sei se é Volkswagen, não sei se é BYD, não sei se é Ford no momento, né? A gente tem essas diversas marcas ali que são produtos muito diferentes e que as sanções econômicas podem impactar severamente eles. Mas quando a gente está falando de uma maçã ou de 1 quilo de carne, não é como se o mundo inteiro pudesse produzir essas coisas e não produzisse porque não quer. A gente tem as condições climáticas ideais para a produção desse tipo de alimento, a gente tem a água necessária, a gente tem um monte de outras coisas ali que são importantes nesse aspecto aqui para o Brasil. Então, quando a gente olha para o Brasil nesse sentido, eu enxergo o Brasil como um investimento muito protetivo, um investimento muito seguro em um ambiente de muitas mudanças. Até nosso sistema financeiro, como ele é dependente desse tipo de coisa, também ele é sólido. E o resto das companhias de utilidade pública, a gente tem uma população de 200 milhões de habitantes, né? Uma população grande, vasta, que tem necessidade de consumir energia, água, etc. Então, é claro, a gente pode ter um descontrole cambial, a gente pode ter uma deterioração da nossa macroeconomia. Não digo que não teremos, tá? Do jeito que a gente tá tocando a economia nesse momento, fica difícil de alguém dizer isso com segurança, né? A gente tá tendo esse derretimento. Só que o Brasil, mesmo mudando de moeda 9 vezes aí desde a proclamação da República, né? A gente ainda tem essas características de solidez. É como se fosse uma grande fazenda estruturada, organizadinho, que utiliza tecnologia, fertilizante importado, etc. Mas que está estruturado ali de uma maneira que você tem sim segurança de investir em diversos setores da nossa economia sem correr risco. Então, todos os ricos da consultoria estão aproveitando o movimento que a gente está agora no mercado, principalmente não só em ações, né, como em fundos imobiliários. A gente está falando de prédios num dos maiores países do mundo, na 9ª maior economia do mundo, por vezes a 8ª, dependendo do momento que a gente pega o recorde, já chegou até a 7ª, 6ª. Então, dependendo daquele momento ali, a gente vai ter a Faria Lima deixando de existir da noite pro dia, todas aquelas lajes corporativas desalugadas, ou a gente vai ter o fim da logística em um país de proporção continental. Não tem muito como a gente imaginar esse cenário. Então, esse investimento no Brasil, ele tem sido feito demais, as pessoas aproveitando que o Brasil está sendo vendido quase de graça, então a gente tem comprado muito isso. Quem investiu nos Estados Unidos, lá fora, os ricos, né, que investiram lá fora no momento mais oportuno, nesse momento estão muito felizes, e quando o dólar baixou dos R$6, por uma questão meramente psicológica, né, várias pessoas começaram a comprar dólar sim, e aí, óbvio, né, o cliente, ele tem direito. Mesmo você falando pro cliente, por exemplo, olha, não mudou nada em relação à semana passada que a gente estava falando sobre diversificação. O cliente não quer saber, quando ele vê o dólar diminuir um pouco de preço, ele aproveita, assim, para se dolarizar, para comprar esses investimentos lá fora. Então, os ricos têm focado muito no investimento em renda fixa. Por quê? Porque são muito mais protetivos do que querendo crescer o patrimônio. Quem tem muito tem mais medo de perder do que medo de não ganhar, né? Então tem muito investido em renda fixa agora e tem também feito investimentos bem agressivos e arrojados aí em empresas na Bolsa de Valores brasileira, demais, né? Demais mesmo, e alguns mais corajosos têm feito investimento no exterior também, mas em menor proporção. O grande objetivo das carteiras, de modo geral, dos grandes portfólios, é manter uma boa diversificação e comprar aquilo que está barato no momento. Então, não existe esse posicionamento de, eu sou apaixonado em tal lugar, eu vou colocar 100% do meu patrimônio dolarizado, que acho que o mundo vai acabar. Esse tipo de postura não é a postura que os investidores mais ricos tomam. Sei que parece meio sabonetado, mas é o que dá para responder de fato, porque não tem como você falar assim, todo mundo está comprando determinada empresa, porque não, né? As pessoas vão mudar de acordo com o próprio perfil, é o que mais interessa. Perfil é grau 1, né? Ali é o que mais define. Daí você vai descendo. Grau 2, as condições no momento para aquele investimento e a quantidade de dinheiro que a gente vai ter que alocar. Daí grau 3, as preocupações com a macroeconomia, etc. Você vai descendo essa grade ali e o perfil do cliente também. Tem cliente que a gente teve que fazer processos longos ali de 2, 3, 4 horas de reunião para convencer o cara a tirar algum dinheiro do Brasil, porque não quer manter todo o dinheiro aqui mesmo e acredita que o Brasil é o país de oportunidades, porque ele ficou rico aqui, né? A boa parte desses ricos ficaram ricos aqui e não tem tanto medo de Brasil quanto as pessoas mais pobres têm. A classe média tem muito mais medo do Brasil, nossos clientes pequenininhos, do que o cliente realmente rico. Aparentemente, os ricos, eles aprendem alguma coisa diferente, né, ao longo da história deles que fazem isso. Fez sentido? Fez sentido. Então é isso. Agora, se você quiser aprender a investir, seja você rico ou classe média, ou que é o pobre premium aí, o que você pode fazer? Se for rico, clica no botão consultoria especializada aqui em cima. Se você não for rico, você pode clicar aqui no botão faça a sua análise de perfil, preencher pra gente tranquilo aqui, responde algumas perguntas, vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, né, você se torna nosso cliente na UVP,
né, aluno aqui da UVP, você tem acesso à mesma plataforma que os nossos clientes mais ricos. É claro que você vai ter que tomar suas próprias decisões sozinho, mas a plataforma é a mesma, porque a gente conseguiu essa abertura, né, com o BTG Pactual, que é o nosso parceiro aqui, maior banco de investimentos da América Latina, para liberar também a plataforma para os nossos alunos. Então você tem acesso à mesma plataforma com as mesmas taxas ali de renda fixa, mesmo as incríveis, você tem acesso a todas elas. Tem acesso também à economia nas taxas, né? A gente devolve para você como cashback várias das taxas que usualmente viriam pra gente aqui ou vai pra sua corretora nesse momento. Então só de virar aluno da UVP, quando eu falo, você vai ter sua rentabilidade aumentada, é uma promessa verdadeira. Necessariamente sua rentabilidade vai aumentar. Por quê? Se você fizesse o mesmo investimento que você está fazendo em outro lugar, aqui você ganharia mais, né? Só o aluguel de ações que está deixando 70% na mão da sua corretora, aqui você só deixa 30%. Então olha a diferença absurda que é, não tem nem como você comparar, tá? Isso aí é o básico, tem corretor que cobra ainda mais. Então preenche aí o questionário que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir e eu vou ver se vocês deixaram alguma pergunta interessante aqui. Pergunta, Raul, poderia analisar o setor de educação no Brasil, de preferência em 3? Eu trabalho na empresa e invisto na mesma. Isso é saudável? Não, a dupla exposição, né? Não é muito legal, não. Não tenho nenhuma informação sobre a empresa internamente. Sou um simples peão desenvolvedor lutando por novas promoções para ficar rico no futuro. Então, assim, você está fazendo uma dupla exposição. Não é a coisa mais interessante. Significa que vai acabar? Nada na sua carteira faz sentido? Não é esse exagero. Mas é a mesma coisa que assim, olha, eu sou produtor de carne. Aí eu vou lá e invisto em todas as empresas de carne da Bolsa de Valores. O setor de carne vai mal, eu tô ferrado financeiramente porque o setor de carne tá indo mal e além de tudo, né, eu tô ferrado no meu investimento também porque também tá indo mal, né? Porque se o setor tá indo mal como um todo, então pode acontecer, por exemplo, você ser demitido e as ações ainda estarem desvalorizando porque a empresa passou por uma crise. Quando você olha aqui, Anin 3, olha só, ela tá sendo vendida a 0,3 de PVP. O que isso aqui significa? O mercado tá pagando para cada R$1 que a empresa tem de patrimônio só 30 centavos. O que faz o mercado achar que a Anin 3 é uma empresa tão perigosa que ela não vale 30% do que ela tem? Vamos supor, você tem uma casa de 1 milhão, estão dizendo que você vale 300 mil, né? Valor de mercado da empresa, então, 278 milhões, o PL, estão pagando 12,54 vezes o lucro da empresa, dividend yield extremamente alto, né? Nos últimos meses aí, 27,56, impossível ser mantido a longo prazo isso, deve ter acontecido algum fato não recorrente. Então, empresa, lucros consistentes, não possui, né? A empresa está aberta desde 2015, tem prejuízos em diversos anos, olha, 2019 prejuízo, 2020 prejuízo, o quê? Os anos da pandemia, né? Prejuízo, tá agora em 2023 com prejuízo gigantesco também. Então, assim, dívida líquida gigantesca, segmento instável. Cara, não precisa nem completar a análise. Sinceramente, não tá bem não, tá? Talvez você saiba de alguma coisa, estudou ela mais profundamente. Mas assim, de observação rasa aqui, eu não colocaria nem um centavo. Se ele trabalha lá também, às vezes. Mas talvez ele saiba mais coisas, tá sabendo como é que tá, a empresa pode estar crescendo e tal. Mas ele disse que não sabe, mas ele tem que falar isso também para não ser preso. Então, canal Minimapa, às 18 horas. Pergunta, Raul, você está por dentro das comprinhas que a China tem feito no Brasil, como terras e empresas? Você acha que o Lula no poder até 2026 vai sobrar alguma coisa do Brasil ou seremos um estado chinês? A China comprou a maior reserva de urânio que temos. O Trump pode se incomodar com isso? Acho muito interessante, assim, esse ponto de vista, né? Os Estados Unidos compram coisa no Brasil há anos. Tem fábricas aqui, terrenos gigantescos, sempre teve empresas americanas aqui e a gente nunca deixou de ser o Estado brasileiro, né? Aí quando a gente vê chineses comprando terrenos, etc. também, que estão comprando na Europa, estão comprando em todo lugar do mundo, aí eles têm dinheiro, estão comprando, tá à venda, estão comprando. Aí a gente pode virar um Estado chinês? Sinceramente, cara, eu não sei se a China quer o Brasil como Estado chinês, eu vou te ser bem sincero. Acho que todos os países do mundo querem as nossas reservas, acesso à fazenda, etc. E aí é como qualquer pessoa, você vem ali, compra e produz, né? Acho que isso não tem nada a ver. Se o Lula não tivesse no poder também, não mudaria nada nisso. Tá à venda, a não ser que você mude a Constituição brasileira e fala chineses ou de origem chinesa não pode comprar terras. Aí seria uma lei bem absurda, né? Então, estão comprando terras. Eu acho que eles querem a terra. Agora, fazer a gente virar Estado chinês? Vocês querem não, hein, cara? Imagina a complexidade de você pegar isso aqui pra tocar. Pra gente... Acho que ele só quer dar uma plantadinha lá. Pra gente não ser nem de tudo ruim, né? Pelo menos o PIB deles cresce. Não vai poder falar mal do governo, eu posso? Então não tem. Pra mim, sei nem se tô achando tão ruim assim não, porque pelo menos eles botavam dinheiro na minha empresa pra eu ser um bilionário chinês. Você tem cara de chinês. Pois é, eu até puxo os olhos que você quiser. Acho que estão muito interessados não. Se tiver, alô China, quiser me patrocinar pra eu falar bem aí, tô aceitando. Beijo. Tchau.